Fala pessoal, fazer um vídeo aqui de fechamento de mercado, tá? Do dia 14/8, tá? Com a minha perspectiva para o mercado amanhã, tá bom? Vou começar pelo Ibov aqui, tá bom? Vou começar pelo Ibov. O Ibov, ele confirmou minha leitura de ontem, tá bom? Eu tinha até comentado que pelo padrão que ele tinha feito aqui, eu esperava uma correção, né? Até essa região aqui dessa cabeça aqui, desse espelhamento, tá? Que seria também a primeira retração, mas eu aguardaria um pullback um pouco maior. Mas chegou até a perder esse primeiro alvo aqui, né? Esse primeiro alvo, essa primeira retração. Aí chegou a perder essa primeira retração com esse topo aqui, mas ele chegou a recuperar bem no dia, tá? Ficar bem positivo no dia, chegou a ficar na máxima, só que no meio do pregão aqui, na parte da tarde, ele devolveu, tá? Então fez um padrão bem feio aqui, um padrão de dúvida, né? Então eu não faria nada aqui, tá? Não faria nada não, tá bom? No Ibov eu não faria nada, tá? Dólar futuro, tá? Ele confirmou minha leitura em relação ao pullback, tá bom? Eu tinha até comentado com esse padrão aqui junto com o padrão dos juros, tá? Eu aguardaria um pullback, um dia positivo para o dólar e para os juros. Acabou se confirmando isso, tá? Eu tinha até comentado desse pullback, tá? De repente aqui na casa do 454, tá bom? Eu tinha até comentado sobre esse possível pullback aqui, se ele fosse confirmado, obviamente. E ele sentiu, tá? Ele sentiu esse alvo aqui. Isso daqui, se perde a mínima, abriria uma venda, tá bom? Abriria uma venda. Isso aqui no day trade é venda, tá bom? Para buscar esse alvo aqui, no 385, tá bom? No semanal ele tem alvos mais para baixo, tá? Mas, como eu tinha até comentado no vídeo, obviamente que ele não vai de uma vez, ele vai fazendo um zigue-zague, tá? Por isso que a gente acaba plotando aqui projeções, tá? Desses movimentos aqui para baixo. E esse movimento aqui, que eu tinha acabado eu espelhei, tá? Ele fez esse pullback aqui no segundo alvo, então a minha perspectiva é de que ele continue caindo, tá? Logicamente que ele pode fazer um pullback um pouco mais para cima, dependendo do juros futuro aqui que eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Mas de fato é um padrão, tá? É um padrão de venda. Perder a mínima aqui pode ser mais venda no dólar. O juros futuro, tá? Também a minha perspectiva é de fato que ele fizesse um pullback, tá? Na verdade, a minha perspectiva é que ele viesse nesse primeiro alvo do FIBO. Ele até chegou a fazer uma máxima aqui, né? Forte os juros, mas ele acabou perdendo força no meio do pregão e fechou, né, com um candle de baixa aqui, né? Então assim, a perspectiva pro juros também é de baixa, tá? Embora ele tenha espaço ainda para corrigir até esse alvo aqui, tá? E sentir como resistência, tá bom? Então isso daqui é a minha leitura. Eu vou para o índice financeiro, tá bom? Índice financeiro, ele agora sim ele sentiu essa retração de 618, tá? E fez um padrão de dúvida também, tá? Então eu aguardaria de repente, se confirmar a leitura dos juros e do dólar de vir para baixo, mas amanhã, de repente, dele fazer uma recuperação. Ele romper esse topo aqui, essa retração de 618, eu acho que vai ter uma certa dificuldade, tá? Até porque é uma resistência importante. Mas vamos ver como o mercado vai se comportar amanhã. Mas também eu não faria nada, tá? Não faria, com esse padrão aí, eu não faria nada não. Um padrão ruim de operar na venda, na compra. Obviamente que se tivesse que fazer alguma coisa, por ter escorado aqui nessa retração desse movimento 618 aqui, de repente um pullback um pouco mais aqui para baixo, tá? Mas é um padrão feio, não faria nada aqui não. Vou para as ações, tá? Vou para o Banco do Brasil aqui. O Banco do Brasil, eu tinha até comentado de venda, tá? Na perca dessa mínima aqui. Mas ele chegou até a dar, tá? Se é no day trade, isso aqui tinha estopado, tá bom? Se é no day trade aqui, isso aqui tinha estopado, tá bom? E fez um padrão forte, tá? Um candle forte com volume. Não desconfigurou a venda ainda, tá bom? Não desconfigurou, isso aqui pode ser apenas um pullback para voltar a cair, tá? Mas a minha perspectiva é que ele continue subindo até, de repente, sentir essa resistência aqui, que seria nos 20,64, né? Que seria o primeiro alvo desse espelhamento para baixo, ou de repente até a retração de 50, tá? Que é desse movimento para baixo aqui, tá? Que eu acabei colocando essa retração. Então, com esse padrão aqui, eu aguardaria um pouco mais de alta para o Banco do Brasil. Mas hoje tem balanço, tá? Então, dependendo do balanço, amanhã pode ser que o papel sinta, tá?
Pode ser que, dependendo se o balanço for um balanço bom, pode ser que ele rasgue essas regiões, ou pode ser que ele volte a cair, tá? Mas o padrão um padrão de baixa ainda prevalece, tá bom? Itaú, eu tinha até comentado também no vídeo que ele chegou na minha resistência, tá? Uma resistência importante, que seria o segundo alvo de Fibonacci do espelhamento do semanal. Eu tenho até colocado no semanal aqui, ó, dessa perna de baixo, tá? Eu espelhei essa perna de baixo aqui e ele sentiu novamente, tá? Ele já tinha sentido, ele tinha corrigido, inclusive ele tinha até feito um pivô de baixa no semanal, mas ele rejeitou esse pivô, tá? E aí eu plotei essa bandeira de alta, tá bom? E ele sentiu novamente, tá bom? Ele sentiu, embora esse candle semanal está em formação ainda, tá? Isso aqui está em formação, é só para ilustrar aqui o alvo, tá bom? Então por isso que no meio da semana eu sempre olho aqui o diário. E eu tinha até comentado, né, por ter feito sentido essa resistência dele fazer uma correção aqui, né, de repente no 37,51, ele chegou a perder, mas recuperou, tá? Mas com esse padrão aí, não me chama atenção não, tá bom? Nem para compra e nem para venda, tá bom? Mas de repente uma correção um pouco mais aqui na região do 36,67 aqui, de repente, se fizer esse pullback e como ele fizer esse pullback com volume através do candle, de repente pode abrir uma compra, alguma coisa na compra, tá? Uma compra à vista, né, no papel à vista, ou até mesmo via opções. Mas eu não faria nada aqui não, tá bom? Para comprar ele está em cima de uma resistência, tá? E para vender aqui numa tendência de alta, eu não faria nada. Itaú. Bradesco, tá? O Bradesco, como eu falei, eu tinha até comentado no outro vídeo, para mim fazer alguma coisa no Bradesco aqui em relação à compra, eu esperaria de repente ele cair aqui até essa região do 14,95, que para mim é um suporte, tá? E esse suporte vem da onde, tá? Esse suporte vem desse espelhamento aqui, tá? O mesmo estudo do Itaú, tá? Eu espelhei essa pernada para cima, tá? Ele rompeu essa máxima aqui, esse topo, tá? Desse espelhamento aqui, e ele tem alvos aqui para cima, tá? Ele tem alvos aqui, só que aonde ele se encontra agora, eu não faria nada, tá? Não faria nada. Eu esperaria ele chegar nessa região. E ele pode de repente estar formando até uma bandeira aqui, ó. Tô dando uma olhadinha aqui. Pode até formar até uma bandeirinha de baixa aqui, tá? Embora o viés dele seja mais altista, né? De acordo com o padrão, mas pode ser de repente isso aqui uma bandeira de baixa. De repente um padrão para vir buscar de repente as mínimas aqui, tá bom? Mas é outro papel também que eu não faria nada, tá? A média de 9 já está para cima, a média de 20 também já está apontando para cima novamente. Mesmo com isso, eu não faria nenhum tipo de operação aqui. Eu esperaria um pouco mais de correção no papel. Isso é Bradesco. A Vale, tá? Eu tinha até comentado com a Vale que eu esperaria um pullback, que ele chegou a fazer esse pullback, tá? Com volume. Isso aqui me interessaria sim, tá? Isso aqui me interessa para montar uma operação na Vale em compra, tá? Eu não montaria nada no papel, tá? Eu montaria aqui com opções, uma trava de alta, tá? Uma trava de alta, porque o risco é mínimo, né? Eu colocaria um risco mínimo ali. Por que eu colocaria não compra no papel? Porque de repente pode ser que essa correção se aprofunde muito, um pouco mais, tá? Porque a Vale está bem enroscado nessa região aqui, né? Então assim, de repente pode ser que ele suba e de repente volte a cair novamente, porque está bem enroscado, tá? Pode ser que ele de repente dê aqui o gatilho de compra, de repente no swing trade, tá? Mas de repente com esse enrosco dessa região da Vale aqui, pode ser que de repente ele venha buscar outras regiões de suporte, que aqui sim para mim me interessaria de repente comprar o papel no swing, tá? No papel mesmo, nada com opções. Mas com esse padrãozinho aqui pode ser feito de repente uma trava de alta na Vale, tá? Mas o viés da Vale é altista, tá bom? Petrobras, tá? Eu tinha até comentado da Petro também em relação a esse fundo aqui, que me deixou desconfortável a venda, porque com esse padrão que ela perdeu aqui, ó, esse candle que ela fez perdendo esse fundo aqui, isso aqui para mim geraria uma venda, mas como ela já abriu aqui para cima aqui, e eu já
fiquei com o pé atrás, porque eu interpretei isso aqui como uma bandeira. Inclusive não desconfigurou ainda essa bandeira no semanal, tá? Isso aqui não desconfigurou essa bandeira no semanal. Inclusive ela está na região de retorno aqui, na linha de retorno dessa bandeira, tá bom? Então, eu tinha até comentado que o meu viés era de baixa, mas me deixaria desconfortável por causa disso, né? Mas ela confirmou sim, tá? E se ela perde de repente essa linha aqui, ela pode buscar alvos aqui para baixo, no 29,45, tá? Para me fazer alguma coisa na Petrobras agora em relação à venda, eu esperaria um pullback, tá? Sentindo aqui essa região de fundo, tá? Para de repente voltar a cair. Mas neste momento aqui eu não faria nada na Petrobras não, tá bom? Então essa é a minha leitura aqui para Ibov, dólar, juros futuros e algumas ações, tá bom? Mas valeu pessoal, brigadão, viu?